Vamos lá então, galerinha. Nessa nossa aula aqui, a gente vai ver aquela parte clássica da auditoria contábil, das NBC-TA e das NBC-PA, né? Esse estilo de edital que coloca lá aquele tópico guarda-chuva, NBC-TA e PA, então pode cobrar qualquer coisa. Aí o edital vai lá e cita um ou outro tema das NBC-TA de forma expressa, amostragem, teste de observância, teste substantivos, evidências, procedimentos e tudo. Então a gente vai dar uma passada geral aí nessa parte da auditoria contábil e vai dar também uma passada geral na parte dos testes em áreas específicas, auditoria do ativo circulante, toda aquela parte que correlata, que envolve ali omissão de receita, depois testes em outras áreas específicas das demonstrações, testes para super e subavaliação e tudo mais. Beleza, minha gente? Então vamos começar com a base aqui. A estrutura conceitual, por mais que ela esteja no rol das NBC-TA, cuidado, ela se autodenomina como não sendo uma norma, tá? Ela é meramente uma estrutura que vai promover orientações acerca dos objetivos, do alcance dos trabalhos de asseguração. Por não ser uma norma, se liga, ela não estabelece princípios e nem tão poucos requisitos relevantes a serem ali necessariamente seguidos pelo auditor. Então, o trabalho de asseguração é aquele no qual um auditor independente, né, vai buscar evidências apropriadas e suficientes para expressar uma conclusão de forma a aumentar o grau de confiança dos usuários sobre alguma coisa. Que coisa é essa? O resultado da mensuração ou avaliação do objeto de acordo com o critério. Repara, trabalho de asseguração, ele não dá, eu não consigo dizer a priori o que é um trabalho de asseguração, né? Ou qual é a natureza de um trabalho de asseguração. Depende. Depende do objeto que está sendo avaliado, depende dos critérios utilizados para avaliar ou mensurar o objeto. Eu sei que tem algumas formalidades, alguma coisa que a gente deve observar. Todos esses pontos que eu falei, repito. É o trabalho no qual um auditor independente busca evidências apropriadas e suficientes para expressar uma conclusão essa que vai ser capaz de aumentar a confiança dos usuários sobre alguma coisa, que é o resultado da mensuração ou avaliação do objeto de acordo com critérios. A gente dá o nome desse resultado da mensuração ou avaliação do objeto de acordo com critérios de informação do objeto ou informação sobre o objeto. E um exemplo clássico de trabalho de asseguração é justamente a auditoria das demonstrações contábeis. Então, é isso mesmo. Um exemplo clássico de trabalho de asseguração é a auditoria das demonstrações contábeis, em que, no caso da auditoria, a informação sobre o objeto são justamente as demonstrações contábeis ou financeiras. Tá? Pode ser a informação sobre o objeto, pode ser uma espécie de asseguração sobre a eficácia de controles internos também, eventualmente. Tá? Então, qual é a natureza de um trabalho de asseguração? Depende de qual objeto, de qual critério. São 5 os elementos dos trabalhos de asseguração, relação de 3 partes, em que a gente tem um auditor, a parte responsável e os usuários previstos. Esse é o primeiro, esse é o primeiro objeto, a relação de 3 partes. Depois eu tenho esse é o primeiro elemento, a relação de 3 partes. Depois o segundo elemento é um objeto apropriado. O terceiro são critérios adequados. Quarto, evidências apropriadas e suficientes. Quinto, relatório de asseguração. Auditor é aquele que aplica as habilidades de asseguração, tá? Para chegar a um nível de segurança que pode variar, pode ser razoável ou limitada, sobre se a informação do objeto, sobre se a informação sobre o objeto está ou não relevantemente distorcida. Esse é o auditor. Parte responsável é a parte responsável pelo objeto. Usuários, aqueles que o auditor acredita que irão utilizar o relatório. Objeto, aquilo que é avaliado de acordo com critérios. Critérios, aquilo que eu utilizo para avaliar ou mensurar o objeto, uma definição em looping, né? Evidências e relatório a gente vai falar mais aí ao longo da nossa aula. E eu tenho 2 níveis de asseguração, portanto, 2 tipos de trabalho de asseguração, razoável e limitada, tá? As 2 diferenças principais, o nível do risco e a forma da conclusão. No trabalho de asseguração razoável, o auditor reduz o risco não para qualquer nível, mas para um nível dito aceitavelmente baixo. Já no trabalho de asseguração limitada, eu também reduzo o risco, mas para um nível que é dito aceitável. Só que o risco aqui embaixo é maior. Por quê? Porque, dentre outras coisas, os procedimentos aplicados são menos extensos quando comparados ao de cima, aos trabalhos de asseguração razoável. Portanto, o risco nos trabalhos de asseguração razoável, quando comparado com a limitada, é menor. Tá?
Veja, quanto maior o nível de asseguração, menor o risco que o auditor estará disposto a aceitar, né? Porque esse nível de asseguração razoável é maior do que o nível de asseguração limitada. Beleza? Exemplo clássico de trabalho de asseguração razoável, pode anotar aí, justamente a auditoria das demonstrações contábeis. Exemplo clássico de trabalho de asseguração limitada, revisão das demonstrações contábeis. A segunda diferença é na forma da conclusão. Na asseguração razoável, a gente tem uma conclusão na forma positiva, também chamada de opinião. Na limitada, a gente tem aquela conclusão na forma negativa, em que o auditor fala assim, ó, nada chegou ao meu conhecimento que me leve a crer que a informação do objeto não está relevantemente distorcida. Ok? Então veja, o trabalho de asseguração de informações contábeis históricas envolve 3 partes distintas. 1, o auditor. 2, a parte responsável. Tá? E 3, os usuários previstos. Certo? Esse da organização auditada não é é incomum, digamos assim. Porque a definição de parte responsável é mais geral. É a parte responsável pelo objeto. Tá bom? Mas está certo aqui essa relação de 3 partes. Auditor, parte responsável e os usuários previstos. Aprofundando um pouquinho. Alguns trabalhos de asseguração têm mais de 3 partes. Todos os trabalhos de asseguração têm que ter, no mínimo, essas 3. Eu posso ter outras 2 que eu vou falar muito rapidamente. Eu posso ter uma parte contratante. Quase sempre a parte contratante é a parte responsável, mas nem sempre. Eventualmente eu posso ter uma função separada de parte contratante. Eventualmente eu posso ter também uma função separada de mensurador ou avaliador. Não é o comum, tá? O mais comum é que o mensurador ou avaliador seja ou a parte responsável ou o próprio auditor. Mas eventualmente eu posso ter uma parte separada de mensurador ou avaliador, o item está certo. Passando a norma mãe agora, não dos trabalhos de asseguração, mas da auditoria, que como a gente viu é um tipo de trabalho de asseguração, não qualquer, mas razoável, vamos lembrar dos objetivos, primeiro do objetivo da auditoria, depois dos objetivos gerais do auditor, beleza? Objetivo da auditoria, como qualquer trabalho de asseguração, pessoal, aumentar a confiança dos usuários previstos sobre o resultado. O que a gente viu lá na definição de trabalho de asseguração? Sobre o resultado da mensuração e avaliação do objeto de acordo com critérios. No nosso caso aqui da auditoria, a chamada informação do objeto são as demonstrações contábeis. Então, o objetivo da auditoria não poderia ser outro que não aumentar o grau de confiança nas demonstrações por parte dos usuários. Esse objetivo é alcançado por meio da expressão de uma opinião, tá? Quem expressa essa opinião, é claro que é o auditor. Ele fará isso por meio do seu relatório. E vamos lembrar que essa opinião não é sobre se a entidade está dando lucro, prejuízo, sobre se a gestão está bacana, eficiente, sobre se a entidade continuará operando. Não, não. A opinião é exclusivamente sobre se as demonstrações foram elaboradas em todos os aspectos relevantes, de acordo com a chamada estrutura de relatório financeiro aplicável. Beleza? Esse é o objetivo da auditoria. Os objetivos gerais do auditor, primeiro, obter uma segurança razoável de que as demonstrações como um todo estão livres de distorção relevante, independentemente se causadas por fraude ou por erro. E você tem também apresentar o relatório sobre as demonstrações e comunicar-se como exigido pelas NBC-TA. Lembrar que segurança razoável é um nível alto ou elevado, mas nunca absoluto de segurança. Como é que a gente pode considerar que foi atingido ou foi atingida essa segurança razoável? Pode anotar aí de forma complementar. Quando o auditor obtém evidência apropriada e suficiente para reduzir o risco do trabalho, não a qualquer nível, mas como a gente viu aqui, ó, a um nível aceitavelmente baixo. Tá? Porque isso é clássico dos trabalhos de asseguração razoável. E a auditoria é um trabalho de asseguração razoável. Tá? Então, quando eu obtenho evidência apropriada e suficiente para reduzir o risco a um nível aceitavelmente baixo, eu posso aqui, né, utilizando o meu julgamento profissional, concluir que eu cheguei na tal segurança razoável tão desejada. Beleza? Então, segurança razoável de que as demonstrações estão livres de distorção relevante. Distorção é a diferença entre um valor apresentado ou relatado nas demonstrações e o valor exigido para que um item esteja em conformidade com a estrutura aplicável. Trocando em miúdos, é a diferença entre o valor relatado e o valor que deveria estar relatado. Não é só valor, tá? Valor, apresentação, classificação, divulgação, mas eu resumo aqui para valor. E uma distorção será considerada relevante, aqui é algo totalmente subjetivo, quando o auditor espera
que essas distorções sejam capazes de influenciar as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas demonstrações contábeis. Beleza, minha gente? Então, muito importante esse primeiro objetivo geral aqui da auditoria. Princípios fundamentais de ética profissional, eu gosto do mnemônico COI, de trás para frente, I de integridade, O de objetividade, C de confidencialidade ou sigilo, C de comportamento ou conduta profissional e o último C de competência e zelo. Aqui, ó, não são princípios fundamentais de ética profissional, a gente chama aqui para fins didáticos de características inerentes ao auditor, o ceticismo e o julgamento. O ceticismo, ele é um requisito ético relevante, mas ele não é um princípio fundamental de ética profissional. Se liga nisso, tá? O que é o ceticismo? É uma postura que o auditor deve manter, né? Que prevê uma mente questionadora e alerta a condições que possam indicar possível distorção devido à fraude ou ainda devido a erro. E o ceticismo também é uma postura que requer que o auditor faça uma avaliação crítica das evidências obtidas. E o julgamento é a aplicação da bagagem no auditor, tá? Na tomada de decisão que se faz necessária no curso apropriado das ações de trabalho. Claro que a norma não fala bagagem, ela fala o famoso TCE, treinamento, conhecimento e experiência. Então, quando o auditor aplica o seu treinamento, seu conhecimento, sua experiência, para tomar as decisões, por exemplo, para determinar o risco de auditoria, para determinar a materialidade, para concluir se ele conseguiu evidência apropriada e suficiente, para concluir se ele conseguiu obter a tão esperada segurança razoável, aí a gente estaria diante do julgamento profissional. Lembrar também que o ceticismo profissional inclui estar alerta a evidências que contradigam outras evidências, circunstâncias que possam indicar possível fraude, dentre outras coisitas mais. E tanto o ceticismo quanto o julgamento devem ser aplicados ao longo de toda a auditoria. E no caso do julgamento ainda, ele deve ser mantido considerando que pode haver ali distorções relevantes devido à fraude. O auditor ele já parte dessa premissa quando ele vai fazer os seus exames. Isso caiu no ISS Mossoró, questão do Sebrasp 2024. E aqui uma coisa muito específica, mas que caiu na prova da Cefaz Acre do Sebrasp 2024, quando houver conflito, né, entre diferentes elementos da chamada estrutura de relatório aplicado, ou entre fontes utilizadas para sua interpretação e tudo mais, prevalece a fonte com a mais alta autoridade. Então, por exemplo, tem lá a legislação societária, faz parte da estrutura de relatório financeiro aplicável, a Lei 6404, as orientações, pronunciamentos, interpretações do CPC. Se eventualmente tiver conflito entre o que está na lei e o que está numa norma, numa resolução, ou mesmo num pronunciamento do CPC, vai prevalecer a lei, vai prevalecer a fonte com a mais alta autoridade. Ok? Então vamos lá. Ao conduzir uma auditoria, o auditor deve aplicar o julgamento e o ceticismo ao longo, como acabamos de falar, de todo o trabalho, considerando a possibilidade de fraude ao avaliar as evidências obtidas e ao formar as suas conclusões sobre o seu grande objeto do trabalho, né? Que são as demonstrações contábeis. Exatamente, ceticismo e julgamento devem ser mantidos ao longo de todo o trabalho e o auditor aqui, especialmente quando ele aplica o ceticismo, ele deve considerar a possibilidade de fraude, quando ele avalia as evidências para formar as suas conclusões. Lembrar que as evidências, a gente vai ver isso mais à frente da aula, mas já falando, são as informações utilizadas pelo auditor para chegar às conclusões em que se baseiam a sua opinião, tá? Então, quando eu vou avaliar essas evidências, essas informações, quando eu vou formando as minhas conclusões para poder fundamentar a minha opinião, eu tenho que considerar a possibilidade de fraude, eu tenho que ser cético. Eu não posso considerar que está tudo bem para depois, eventualmente, encontrar alguma coisa. Item certo. Risco de auditoria, minha gente. A gente tem que saber o que ele significa e quais os seus componentes. Conceito de risco de auditoria, eu preciso de dois elementos ou um binômio, tá? É a possibilidade ou o risco de que, o auditor venha emitir uma opinião inadequada quando, 2, as demonstrações contiverem distorção relevante. Então será que o risco de auditoria inclui, por exemplo, quando o auditor modifica a sua opinião e, no caso concreto, as demonstrações não contêm distorção relevante? Não. Porque eu preciso desses dois elementos. Né? Então, o exemplo seria: o auditor emitiu uma opinião não modificada diante de distorções relevantes nas demonstrações contábeis. Aí estaria caracterizado o risco de auditoria. O contrário, não. Tá? Então, o risco de auditoria ele é composto, ele existe em função
do risco de distorção relevante e do risco de detecção, beleza? O risco de distorção relevante é o risco de que as demonstrações apresentem distorção relevante antes da auditoria. Então, portanto, esse risco, ou essa parcela do risco de auditoria, não depende do auditor. Então, o auditor não pode o quê? Controlar. Não controla, né? Ora, mas eu não preciso manter o risco de auditoria sob controle? Eu não preciso reduzi-lo, né, a um nível aceitavelmente baixo? Então, eu vou controlá-lo por meio do risco de detecção. Cujo nome melhor seria risco de não detecção, né? É o risco de que os procedimentos executados pelo auditor, para quê? Para reduzir o risco ao nível aceitavelmente baixo, que é isso que ele faz num trabalho de auditoria, que é de asseguração razoável, como a gente viu, mas é o risco de que esses procedimentos não detectem uma distorção que possa ser relevante individualmente ou em conjunto com outras. Então, o auditor precisa manter o controle sobre o risco de auditoria. Se ele não tem controle sobre o risco de distorção relevante, ele só pode identificar e avaliar o RDR. Cara, ele vai ter que manter o controle por meio do risco de detecção. Por isso existe uma relação inversa entre esses dois componentes. Quanto mais alto ou maior o risco avaliado de distorção relevante, menor o risco de detecção a ser aceito ou tolerado pelo auditor. Tá? Então aqui, ó, antes da auditoria, distorção relevante. O risco de distorção relevante pode existir em dois níveis. Isso aqui é um nível avançado, mas você anota aí. Já estou falando de coisas não triviais. Tá? O risco de distorção relevante pode existir no nível das demonstrações ou no nível das afirmações. Nesse segundo nível, que é aquele risco que não está espalhado, como no primeiro caso, mas que está restrito ali a um saldo de conta, classe de divulgação, classe de transação ou divulgação, ou seja, o RDR no nível das afirmações, ele se subdivide nos riscos inerente e de controle. Tá? Ah, e lembrar de outra coisa básica. Se as distorções em auditoria podem ser causadas por fraude ou por erro, claro que também o risco de distorção relevante pode ser causado tanto por fraude quanto por erro. Beleza? Tá? E o que são aí para a gente fechar os riscos inerentes de controle? Tá aí na tela, mas eu digo só isso aqui, ó. Risco inerente é o quão sujeito, quão suscetível uma afirmação, por exemplo, sobre um saldo de conta está a uma distorção relevante. E agora o chave, antes da consideração de quaisquer controles relacionados, tá? E o risco de controle? Risco de que um problema possa existir, ou seja, uma distorção relevante possa existir, e ela não seja prevenida, detectada ou corrigida tempestivamente pelo controle interno da entidade. Quanto mais eficaz é o controle, menor vai ser o risco de controle associado. Vamos embora. PCDF, o risco de auditoria decorre da função dos riscos de distorção relevante, beleza, o RDR, e do risco de que os procedimentos executados pelo auditor para reduzir o risco ao nível aceitavelmente baixo não detectem uma distorção que possa ser relevante. Perfeito. Aqui ele deu o nome direto. E aqui ele deu a definição de quem? Do risco de detecção. Ah, então o risco de auditoria existe em função dos riscos de distorção relevante e do risco de detecção. Certo? Portanto, a questão. Qual é uma outra forma de eu mostrar ou ilustrar o risco de auditoria? Assim, ó. Risco de auditoria, ele é composto pelos riscos inerentes, de controle e de detecção. Afinal, esses dois aqui fazem parte do risco de distorção relevante. Tá? NBCTA 230, lembrar que documentação de auditoria é todo e qualquer registro de três coisas: dos procedimentos executados, das evidências relevantes obtidas e das conclusões alcançadas. Tá? Qual é o nível de detalhe com que a documentação tem que ser preparada? O auditor tem que preparar a documentação de forma ou de maneira suficiente para que amanhã ou depois um auditor experiente, não qualquer leigo, tá, sem nenhum envolvimento com os trabalhos, entenda o trabalho, ou seja, ele consiga entender os procedimentos executados, os resultados desses procedimentos, ou seja, as evidências obtidas, os assuntos significativos identificados, conclusões acerca desses assuntos e tudo mais. Né? Os papéis de trabalho também, a expressão papel de trabalho é sinônima de documentação de auditoria. Tá? A elaboração tempestiva da documentação ou dos papéis de trabalho aprimora a qualidade da auditoria como um todo. Beleza? Eu tenho que, é recomendado que eu vá elaborando ali os papéis de trabalho, que eu vá elaborando a documentação de auditoria, conforme as coisas forem acontecendo. Tá?
Depois que eu aplico os procedimentos, obtenho as evidências, chego às conclusões, ou seja, que eu já tenho ali os registros que vão compor a documentação, eu tenho que concluir o chamado processo de montagem do arquivo final de auditoria. Arquivo de auditoria não se confunde com a expressão documentação, uma ou mais pastas que vão receber ali os registros que compõem a documentação. Aqui, lembrar, esses registros podem ser tanto em meio físico, meio eletrônico ou qualquer outro. Assim como as pastas que representam o arquivo pode ser em meio físico ou eletrônico também. Tá? O prazo para que o auditor conclua a montagem do arquivo final é de, no máximo, 60 dias a contar da data do relatório. E depois que o auditor conclui esse processo de montagem do arquivo final, ele não joga mais nada fora, ele não apaga nem descarta a documentação de qualquer natureza. Ad eterno, pergunto eu? Não, pelo prazo de guarda ou de custódia da documentação, que é de no mínimo ou de pelo menos 5 anos, também a contar da data do relatório. Então, esses dois prazos aqui é a contar da data do relatório. O Sebrasp gosta muito de falar, o auditor tem que concluir o processo de montagem do arquivo final tempestivamente antes da data do relatório. Mentira! O prazo é a contar da data do relatório. Tá? Finalidades, eu vou direto para as que mais caem aqui, algumas finalidades adicionais da documentação. Permitir que a equipe de trabalho seja responsabilizada, manter um banco de dados, né, um registro de assuntos de importância recorrente para auditorias futuras, permitir a condução de inspeções externas, dentre outras coisitas mais. Então vamos embora. Os papéis de trabalho são documentos auxiliares da auditoria, podem ser descartados após a elaboração do relatório final. Não. O que a gente falou? Depois que eu concluo a montagem do arquivo final, eu não posso mais descartar nem apagar nenhuma da documentação, não é ad eterno, porque eu não quero que isso se torne uma múmia, mas é pelo prazo de guarda ou de custódia da documentação, que é não inferior a 5 anos a contar da data do relatório. E os papéis de trabalho constituem-se, ou eles consistem, melhor dizendo, em evidência formal, né? Ou melhor, isso aqui é até legal falar, porque muita gente confunde os conceitos de documentação e evidência. Eu entendo que é totalmente compreensível confundir. A evidência é a informação que está no ar. Quando você faz o registro daquela evidência, você tem a documentação, o papel de trabalho. Só que o papel de trabalho, ele não é só o registro da documentação, ele é o registro da documentação, dos procedimentos aplicados, das conclusões obtidas. Tá? Então, o conceito de papel de trabalho de documentação é mais amplo do que o próprio conceito de evidência. Beleza? Agora aqui esse começo, falar que eles são documentos auxiliares da auditoria, meio questionável, mas tudo bem, eu vou entender que sim. Tá? Lembrar que a propriedade, quem é o dono da documentação de auditoria, é de auditoria, então é o próprio auditor. Se o auditor quiser, ele pode ali dispor ou fornecer trechos da documentação para a entidade. Tá? É uma faculdade do auditor, ele pode fazê-la a seu critério. Agora, se o auditor quiser divulgar trechos da documentação para terceiros de fora da entidade, aí ele precisa da anuência ou da concordância da entidade auditada. Materialidade, a gente já tinha falado desse primeiro ponto, quando que as distorções são relevantes em auditoria. Isso é uma questão de julgamento profissional do auditor, quando no julgamento do auditor ele acha razoável, né? Ele espera ali de maneira razoável que elas, as distorções, incluindo omissões, sejam capazes de influenciar a decisão econômica dos usuários tomadas com base nas demonstrações contábeis. Portanto, isso é uma questão de julgamento. E aí a materialidade é você atribuir um valor a partir do qual uma distorção será considerada relevante. Então, você tem que exercer a materialidade, ela tem que ser determinada para o planejamento. Aqui você tem a materialidade para as demonstrações contábeis como um todo, que é chamado também de materialidade global, e você pode ter níveis específicos de materialidade ali para determinadas classes de transações, saldo de contas ou divulgações. Esse aqui necessariamente tem que ser menor que o de cima, não pode ser maior. Tá? E se precisar revisar a materialidade determinada inicialmente no planejamento durante a execução? Porque o auditor tem que determinar a materialidade na execução também, a chamada materialidade de desempenho. E ele, se precisar revisar, pode revisar, tranquilamente. Beleza? Então, julgamentos sobre materialidade são feitos considerando, ou seja, à luz das circunstâncias envolvidas, podem ser afetados tanto pela magnitude quanto pela natureza dessas distorções. Para eu determinar se uma distorção é capaz ou não de influenciar a decisão econômica dos usuários, eu não posso considerar necessidades individuais deles,
eu tenho que considerar as necessidades de informações dos usuários como um grupo, tá? Nesse julgamento, é razoável que eu assuma que os usuários não são completos leigos, mas que, do contrário, eles têm não um conhecimento avançado, mas um conhecimento razoável sobre vários temas, como, por exemplo, atividades econômicas da entidade, sobre contabilidade, sobre auditoria, que eles têm diligência para ir atrás das informações, que eles reconhecem incertezas inerentes ao processo de elaboração das demonstrações, que eles tomam decisões com base nas demonstrações e tudo mais. Tá? Então, veja, a relevância ou a materialidade, que é determinada inicialmente no planejamento, pode e deve ser revisada durante a execução do trabalho, se necessário. Caiu isso na prova da PCDF Sebrasp 2025. Então, toda vez que o auditor se depara com uma informação ao longo ali do trabalho, ou seja, na execução, que se ele já soubesse lá atrás, ele teria levado, isso teria o levado a determinar um valor diferente para a materialidade, ele revisa. Ele não precisa ficar preso àquele valor inicial ou inicialmente determinado para a materialidade. Beleza? Cefaz Sergipe, ao definir a materialidade para auditoria fiscal em contribuinte com receita bruta de 600 milhões, o auditor estimou a materialidade de 3 milhões para as demonstrações. Isso aqui é no planejamento. Materialidade global, que é a materialidade para as demonstrações contábeis como um todo, e a específica, ele determinou, ó, 2 milhões para a classe de transações de ICMS. Pode, está aqui, ó, normalmente. Tranquilo. Considerando que na situação hipotética houvesse avaliação de risco alto, assinale a correta. Gente, como aqui eu estou numa revisão, eu não vou ficar analisando todas, né? Mas vamos lá. Olha o que diz a letra D, que é o nosso gabarito. É aceitável definir materialidade de execução. Lembrando, materialidade de execução é a materialidade chamada agora pela NBCTA 320 de materialidade para desempenho. Qual é o conceito de materialidade para desempenho? É aquele valor monetário definido pelo auditor necessariamente abaixo ou menor do que aquele determinado para a materialidade global, que é a materialidade para as demonstrações contábeis como um todo, determinada no planejamento. Nesse caso aqui é 3 milhões. A materialidade de execução necessariamente tem que ser abaixo de 3 milhões. E para quê? Conseguindo no conceito de materialidade para execução, agora chamado de materialidade para desempenho, para reduzir a um nível baixo aceitável o chamado risco de agregação, tá? Então ele diz ali na letra D, que é o nosso gabarito, é aceitável definir materialidade de execução importantíssimo inferior à materialidade global para poder direcionar ali os testes substantivos ou os procedimentos substantivos adicionais no caso de receitas diante de risco elevado ali, né, de dispersão dos itens ou risco alto para as receitas, como ele coloca no enunciado, gabarito é D de dado. Ele está dizendo aqui nas outras assertivas ou que não pode determinar materialidade específica, mentira, ou que a materialidade só se aplica para auditoria contábil, só aplica para qualquer auditoria, ou que o auditor não pode revisar a materialidade, o que é também uma mentira, tá bom? Já vimos esse conceito de evidências de auditoria, informações utilizadas pelo auditor para chegar às conclusões em que se fundamenta a sua opinião. Essas informações, elas podem ser aquelas presentes tanto nos registros contábeis, que vão dar origem às demonstrações, como também em outras fontes, tanto internas quanto externas à entidade. As evidências são obtidas principal, mas não exclusivamente, a partir dos procedimentos de auditoria. Eu também posso obter evidências a partir de informações de auditorias anteriores ou a partir de procedimentos ali que eu aplico para determinar se eu vou aceitar ou continuar um trabalho. A evidência, ela tem natureza cumulativa. Eu pego um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã e eu vou ali formando a base para fundamentar as minhas conclusões e a minha opinião. Em alguns casos, por mais paradoxal que isso pareça, a ausência de informações pode sim se caracterizar como evidência, tá? E a indagação sozinha, ela não é capaz de fornecer evidência de que está tudo bem. Ou seja, ela não, geralmente, né, ela não fornece evidência, quanto à ausência de problema, quanto à ausência de distorções. Porque ele é um procedimento muito frágil, como a gente vai ver. Se eu faço uma pergunta para alguém para obter uma resposta, isso já é considerado uma indagação. Então, na prática, o que acontece é que o auditor ele aplica a indagação em conjunto com os outros tipos específicos de procedimento. Tá? Qual é o objetivo do auditor no contexto aqui da NBCTA 500, que é a norma que trata desse negócio? Aplicar ou planejar procedimentos, tá? Aplicados para que se obtenha evidência apropriada e suficiente
para chegar às conclusões em que se fundamenta a opinião do auditor. Daqui nascem os dois atributos fundamentais da evidência, que são a suficiência e a adequação. A suficiência é a medida de quantidade, a adequação é a medida de qualidade. É só fazer o quá-quá. Quá de adequação, quá de qualidade. Tá? A quantidade depende da avaliação do risco de distorção relevante, numa direção diretamente, ou seja, quanto maior a avaliação de risco, mais evidências eu preciso, só que a quantidade depende também da qualidade. Aqui já é uma relação inversa. Quanto maior a qualidade, ou quanto melhor a qualidade da evidência, eu vou precisar de um número menor. Agora, o contrário não é verdade, quer dizer, eu obter um número muito alto, uma grande quantidade de evidências, isso por si só não vai compensar a sua má qualidade, ou seja, obter um grande número de evidências não compensa a sua má qualidade. A adequação, que como a gente viu é a medida de qualidade, ela ainda tem dois subatributos, que são a relevância e a confiabilidade. Tá? No que diz respeito à confiabilidade, a gente tem que lembrar aquelas generalizações que caem demais em prova. Caiu na Cefaz Acre 2024, caiu no ISS Mossoró 2024. São 5 aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5. Anota aí. A primeira é quanto à fonte. As evidências obtidas de fontes externas, independentes à entidade, são, no geral, mais confiáveis do que aquelas obtidas internamente, tá? A segunda é quem obtém a evidência. Então, a evidência obtida diretamente pelo auditor, no geral, é mais confiável do que aquela obtida indiretamente, por inferência, por indagação. As evidências, terceira, quando obtida internamente, claro, elas vão ser mais confiáveis quando os controles internos a elas relacionados são efetivos. Evidências obtidas por meio de documentos escritos são mais confiáveis do que aquelas obtidas verbalmente, e evidências obtidas por meio de documentos originais são mais confiáveis do que aquelas obtidas por meio de cópias ou digitalizações. A quantidade necessária de evidência é diretamente afetada pela avaliação do risco de distorção relevante? É. E pela qualidade da evidência considerada? Eu concordo em parte. Tá? Se ele falasse só assim, ó, a quantidade depende da avaliação de risco e da qualidade, sem dúvida. Quando ele fala diretamente é só esse caso. Porque a relação entre a quantidade e a qualidade é inversa, mas a banca meio que não se ligou nesse detalhe aqui, né, da semântica da palavra ali diretamente e deu o item como certo. Jurisprudência da banca. Fica ligado nesse ponto. Teste de observância e testes substantivos, né, são categorias que dividem aí os procedimentos quanto à natureza, quanto ao tipo de evidência que eu quero obter. Teste de observância, também chamados de testes de controle, são aqueles aplicados quando eu quero obter evidência quanto ao efetivo funcionamento dos controles internos da entidade, ou quando eu quero segurança razoável de que os procedimentos de controle são efetivos, são eficazes, estão em efetivo funcionamento, como ele botou aqui, ou, para usar o termo das NBCTA, quando eu quero evidências quanto à efetividade operacional dos controles. Se eu quero saber como é que os controles estão se comportando em relação à sua confiabilidade, seu funcionamento, sua efetividade, sua eficiência e eficácia, eu aplico o teste de controle ou de observância. Se, por outro lado, eu quero obter evidência quanto à integridade da informação contábil, ou quanto ao famoso SEV, suficiência, exatidão e validade dos dados contábeis produzidos pela entidade, eu aplico os testes substantivos, ou também chamados de procedimentos substantivos. Aqui eu posso definir, como dizem as NBCTA, né? Testes substantivos são aqueles aplicados para detectar, ou planejados para detectar distorções relevantes no nível das afirmações. Ou seja, se eu quero ir lá e detectar uma distorção relevante no saldo de contas de estimativa, eu não vou aplicar teste de observância ou de controle, eu vou aplicar teste substantivo. Tá? Os testes substantivos, eles ainda se subdividem nos testes de detalhes, ou de transações e saldo, e nos procedimentos analíticos substantivos. Também chamados de revisão analítica, a banca, a Sebrasp adora dizer que os testes de observância se dividem em testes de detalhes. Não. São os substantivos. Só um detalhe extra aqui, tá, minha gente? Teste de observância ou de controle e teste ou procedimento substantivo fazem parte dos procedimentos adicionais de auditoria, que são aqueles aplicados em resposta ao risco avaliado de distorção relevante, não em qualquer nível, mas no nível da afirmação ou das afirmações. Beleza? Vamos embora. O propósito dos testes de observância é o quê? Cara, tem que falar controle. Qual é a única assertiva que fala de controle?
Concentrar-se na avaliação dos controles operacionais suficientes para a robustez da evidência. Vamos ver as outras. Isso aqui, ó, prova estranha essa da Cefagio. Estranha não. Uma prova bastante peculiar da Cefagio, como foi a da Cefaz Sergipe. As duas aí, com o edital nesse escopo aqui que a gente está trabalhando, né? Desse ano de 2025. Provas bastante peculiares. Mas veja, ó, garantir a revisão de todas as transações. Nenhum teste visa garantir a revisão de todas as transações. Mas se eu quero obter evidência quanto à suficiência, exatidão e validade das transações, seria teste substantivo. Investigação detalhada apenas em caso de fraude? Não. Avaliar de forma crítica a conformidade dos controles internos? É esse aqui, ó. Nem é a letra D, não. É a letra C. Tá aqui, ó. Avaliar de forma crítica a conformidade dos controles internos e a aderência aos procedimentos definidos pela ADM. Em outros termos, cara, eu estou obtendo a evidência quanto à efetividade operacional dos controles, quanto ao efetivo funcionamento dos controles, inclusive quanto ao seu funcionamento ali, quanto à sua observância pelos empregados da entidade. Então, gabarito é a letra C de casa. Essa letra D também cita controle, mas não são só controles operacionais, né? São operacionais, contábeis, administrativos e tudo mais. Substituir a necessidade de testes substantivos? Não, cara. Teste de controle ou de observância e teste substantivo, eles são em grande medida complementares. É bem verdade que em alguns casos eu posso usar ali uma abordagem essencialmente substantiva ou uma abordagem essencialmente de controle, como previsto no NBCTA 330, mas eu não queria entrar muito no mérito disso não, por conta desse nosso enfoque aqui. A gente precisaria de um tempinho a mais. Então vimos aqui algumas das categorias em que se dividem os procedimentos, os tipos específicos muito rapidamente. São 7 aqueles previstos na NBCTA 500. Eu começo sempre pela indagação, que é o mais frágil e o mais usado em toda auditoria. Busca de informações junto a pessoas com conhecimento financeiro ou não, seja de dentro, seja de fora da entidade. Pode ser de boca, verbal, pode ser por escrito, formal nesse caso, tá? Lá em cima, a inspeção, ela tem duas vertentes, documental e física. Documental, exame de registro de documentos. Física, exame físico de um ativo. Beleza? Observação, quando o auditor está ali só acompanhando ou examinando um processo ou procedimento, quando de sua execução, ou um processo ou procedimento executado por outros. O auditor está ali, ó, só com a sua luneta, não está botando a mão na massa. Ele está observando, por exemplo, como os funcionários da entidade estão efetuando a contagem física dos estoques. Tá? Confirmação externa. Até por conta daquela generalização acerca da confiabilidade da evidência, segundo a qual a evidência obtida de fontes externas ou independentes de fora da entidade é, no geral, mais confiável do que aquela obtida internamente, é muito comum o auditor obter evidências dentro da entidade e querer confirmar algumas dessas informações com terceiros, chamados aqui nesse contexto de parte que confirma. Então, o auditor envia para esses caras uma solicitação de confirmação, pode ser positiva ou negativa, já falo brevemente sobre isso, e esse cara responde diretamente ao auditor, por isso que a confirmação externa é a evidência obtida por meio de resposta escrita de um terceiro, sempre, por isso ela é externa, né? Diretamente ao auditor, sempre por escrito, tá? A confirmação externa, ela serve especial, mas de novo, não exclusivamente, para confirmar certos saldos contábeis, aqueles que dependem de terceiros, saldo de contas a pagar, saldo de contas a receber especialmente. Né? Exemplo clássico de confirmação externa é aquela confirmação externa, também chamada de circularização, junto a fornecedores. A auditoria contábil pode fazer isso, o fisco, a auditoria fiscal tributária pode fazer isso. Tá? E por que tem essas formas de solicitação aqui? Se eu monto a minha solicitação de forma que eu quero que o terceiro me responda em qualquer circunstância, é positiva. Se eu só quero que ele me responda em caso de discordância do valor ou da informação que eu quero confirmar, aí a gente estaria diante da solicitação de confirmação negativa, tá bom? Recálculo, verificação da exatidão, chave aqui, ó, exatidão matemática de documentos ou registro da entidade pode ser feita manual ou eletronicamente. Reexecução é quando a auditoria quer executar ou reexecutar por conta própria, de maneira independente, né, um processo ou procedimento que já foi executado pelo controle interno da entidade. E procedimento analítico, também chamado de revisão analítica, meus amigos. Uma das coisas que mais caem em provas de auditoria é estudo das relações plausíveis entre dados financeiros e não financeiros. Como assim, professor? Cara, qualquer comparação de valores,
O procedimento analítico remete muito à comparação de informações, valores, análise de série histórica de dado e tudo mais, tá? Então, se eu estou comparando valores, por exemplo, da receita, faturamento da entidade dos últimos 12 meses, quando eu quero ali essencialmente buscar uma situação atípica, alguma coisa que fuja a um padrão esperado de comportamento, eu estou aplicando um procedimento analítico. E que história é essa de dado financeiro ou não financeiro? No meu exemplo, eu vou olhar valor, preço de venda dos itens, dado financeiro, e quantidade vendida, dado não financeiro. O procedimento analítico ele inclui essa investigação de flutuações e relações inconsistentes com outras. Por quê? Porque o foco dele é identificar situações ou tendências atípicas. Então vamos lá. A conferência de cálculo, também chamada de recálculo, é uma técnica que permite ao auditor verificar a exatidão aritmética ou matemática de registros ou documentos da entidade. Verdade. Sendo frequentemente aplicado em documentos. Pode ser em registro ou em documento. Ele falou aqui documentos que envolvem cálculo. Folha de pagamento, fatura, demonstrativo financeiro. Tudo certo. Excelente questão. Amostragem, teria muita coisa aqui para falar, né? Vou eleger algumas coisas que estão aqui na tela, porque não dá para ver tudo dentro dessa nossa proposta de revisão dinâmica e direto ao ponto aí, tá? Então, conceito de amostragem. Aplicação de procedimentos em menos de 100% dos itens da população relevante. População é o conjunto de dados de onde o auditor quer extrair uma conclusão. Então, amostragem, voltando, a aplicação de testes e procedimentos não é em 10, não é em 5, não é em 80, não é em 70, é em menos de 100% dos itens da população, de maneira que cada item, que é chamado de unidade de amostragem da população, tá? Cada item da população tem a mesma chance de ser selecionada. E qual é o objetivo da amostragem? Tudo isso para que o auditor tenha uma base razoável para concluir sobre a população ou sobre toda a população da qual a amostra é extraída. Toda vez que eu opto pelo caminho da amostragem, vem comigo necessariamente o risco de amostragem, que é o risco de que a conclusão que o auditor chega com base em amostra seja diferente da conclusão a que ele chegaria, caso aplicasse aquele teste ou procedimento em todos os itens da população. Então é amostra diferente população. É o ADP, risco de amostragem. E claro que o risco de amostragem que o auditor está disposto a aceitar tem uma relação não direta, mas inversa com o tamanho da amostra. Quanto menor o risco de amostragem que eu estou disposto a aceitar, mais segurança daquela amostra eu vou precisar. Portanto, maior deve ser o tamanho da amostra. Quando a minha população está com a variabilidade muito alta, eu posso estratificá-la, que é dividir a população em subpopulações, né, formadas por unidades de amostragem de características homogêneas, semelhantes ou similares. O objetivo da estratificação é reduzir a variabilidade dos itens, né, de cada extrato, permitindo que o tamanho da amostra seja reduzido. Isso é quase uma exceção à regra que a gente acabou de apresentar. Voltando, permitindo que o tamanho da amostra seja reduzido sem que necessariamente haja aumento do risco de amostragem. Distorção tolerável, meus amores, é o valor máximo, é o limite monetário máximo, é o erro monetário máximo, que, em termos de valor monetário mesmo, que o auditor vai estar disposto a aceitar e ainda assim considerar como válido os resultados da amostra. Só que aqui tem uma definição que é meio chata, né? Distorção tolerável é o valor monetário determinado pelo auditor para que ele tenha um nível de segurança razoável de que este valor não seja excedido pela distorção real da população. E como caiu no TRF6 em 2025 e na Cefaz-Acre 2024, ele tem que ter a distorção tolerável um valor nunca maior, minha gente, igual ou menor do que a materialidade para execução. E ele é, né, como ele é o limite monetário, o valor monetário de erro máximo, ele é sim um limite monetário para as distorções. Beleza? Eu tenho duas abordagens de amostragem, as duas são igualmente válidas. A estatística, que é aquela que prevê seleção aleatória dos itens e uso da teoria das probabilidades, né? E a que não usa nenhum desses dois é a não estatística, aquela em que o auditor utiliza o seu julgamento. Então, assim, ó, a priori, o auditor pode usar tanto uma quanto outra abordagem. Métodos de seleção da amostra, 3 são os principais. Eu destaco que são a seleção aleatória, sistemática e ao acaso. A sistemática é a queridinha, também chamada de seleção por intervalo. O auditor vai selecionar os itens da amostra em intervalos fixos. Como ele chega nesse intervalo, hein? Ele divide, né,
a quantidade de unidades de amostragem, que é a quantidade de itens da população, pelo tamanho da amostra. E aí tem aquele ponto que é campeão em cobrança de questões aí do Sebrasp, especialmente, mas outras bancas também. Fatores que alteram o tamanho da amostra, não dá para explicar todos eles aqui, eu vou só citá-los, né? Um deles, que é a quantidade de unidade de amostragem, em outros termos, é o tamanho da população, tem pouco ou nenhum efeito sobre o tamanho da amostra. Portanto, é um fator que tem um efeito dito negligenciável. É bem verdade que a norma diz que isso aqui só é válido quando a gente considera populações igualmente grandes. Isso é uma premissa que tem que ser tomada quando a gente diz que a quantidade de unidade de amostragem tem um efeito negligenciável sobre o tamanho da amostra. Só que a prova pode ou não mencionar essa premissa e você vai ter que considerar que sim, que a quantidade de unidade de amostragem tem efeito negligenciável em relação ao tamanho da amostra, ou seja, tem pouco ou nenhum efeito sobre o tamanho da amostra. Tudo que é tolerável, taxa tolerável de desvio, distorção tolerável tem relação inversa. Tudo que é esperado, taxa esperada de desvio, distorção que o auditor espera encontrar, tem relação direta, tá? Que mais é inversa? A estratificação, a aplicação de outros procedimentos direcionados à mesma afirmação. Que mais é direta? Nível de segurança desejado pelo auditor, de quê? De qualquer coisa. E também a avaliação do risco. Por exemplo, a avaliação do risco de distorção relevante. Quanto maior a avaliação do risco de distorção relevante, mais segurança eu vou precisar da amostra, maior deve ser o tamanho da amostra. Por isso que a relação é direta. Vamos lá. Cefagio 25. Qual é o objetivo da amostragem no trabalho da auditoria? É uma questão não literal, mas eu disse, o objetivo da amostragem é obter uma segurança razoável, né? O auditor quer chegar a uma conclusão razoável sobre toda a população da qual a amostra é extraída, tá? Então é permitir que o auditor obtenha evidências representativas... Não, peraí, vamos lá. Assegurar a verificação completa é absurda. Garantir a identificação de todos os erros é absurda. Reduzir intencionalmente o risco é absurdo. E substituir os testes é absurdo. Fazendo aqui a questão junto com vocês. Ó. Permitir ao auditor obter evidências representativas da população. Em outros termos, eu quero obter uma conclusão razoável acerca da população, da onde a amostra é extraída, reduzindo custos, porque é mais barato aplicar a amostragem versus aplicar os testes em todos os itens da população, sem comprometer a segurança razoável. Ou seja, ainda vou ter uma segurança razoável para concluir sobre toda a população de onde a amostra é extraída, gabarito letra A. Ó, tamanho da amostra depende essencialmente do volume de registros contábeis. Não. Volume de registros contábeis. Se essa é a minha população, registros contábeis com a característica A, B ou C. Isso é o tamanho da população. E qual é o efeito que a quantidade de unidade de amostragem ou o tamanho da população tem sobre o tamanho da amostra? Nenhum. Então não depende essencialmente do volume total, coisa nenhuma. Errado. Fraude e erro, galera. As distorções em auditoria, como vimos, podem ser ocasionadas tanto por fraude quanto por erro. A diferença é unicamente no fato de ser intencional, no caso da fraude, ou não, a ação subjacente que vai dar causa, que vai levar à distorção. Tá? Quais são os papéis e responsabilidades aqui no contexto da fraude? Hein? Muito claro. Quem tem a chamada responsabilidade primária ou principal por prevenir e detectar fraudes não é o auditor, pelo amor de Deus, mas sim os responsáveis pela governança em conjunto com a administração. Caiu no ISS Mossoró 2024. Qual é a responsabilidade do auditor, então? É só lembrar do seu objetivo geral, aquele primeiro que a gente viu no início da aula. Obter segurança razoável de que as demonstrações não contêm distorção relevante causadas por fraude ou por erro. Esse é o papel ou é a responsabilidade do auditor, tá? Sempre vai haver, minha gente, um risco do auditor não detectar distorções relevantes nas demonstrações contábeis. Isso porque o risco de auditoria não pode ser eliminado, nem o risco de distorção relevante e nem esse sobre o qual a gente está falando aqui agora, que é o risco de detecção. Agora tem o seguinte, o risco de o auditor não detectar uma distorção relevante decorrente de fraude é mais alto do que no caso de uma distorção relevante decorrente de erro. Por quê? Porque a fraude envolve ali esquemas cuidadosos, sofisticados e organizados destinados a ocultá-la. Se eu tenho junto com a ação que vai dar causa à distorção, que é a fraude, ações para empurrar o problema para embaixo do tapete ou para ocultá-la, o risco de eu não detectar uma distorção relevante decorrente de fraude, quando comparado com a decorrente de erro, vai ser mais alto. Assim como no caso de... outra coisa, o risco
de que o auditor não detecte uma distorção relevante decorrente de fraude cometida pela administração é maior do que no caso de fraude cometida por empregados, porque a administração tem mais poder, então ela tem, usualmente, ela tá em posição privilegiada para perpetrar fraudes, ela tem, usualmente, mais condições, né, de manipular os registros contábeis, por exemplo. Então, veja bem, não é que, pelo fato da responsabilidade de prevenir e detectar fraudes não ser do auditor, não é que ele não está nem aí com a fraude. Não, do contrário. O auditor está preocupado com a fraude. Qual? Aquela que causa distorção relevante nas demonstrações. Então tem dois tipos de distorções intencionais com as quais o auditor deve estar especialmente preocupado. Tem informações contábeis fraudulentas e apropriação indébita ou indevida de ativos. Beleza? Então, apesar do auditor poder suspeitar da ocorrência da fraude, ou em raros casos identificá-las, não cabe a ele estabelecer juridicamente se a fraude ocorreu. PCDF 2025, Sebrasp, tá? Beleza? E tem uma outra boba de Mossoró, não é porque eu achei indício de fraude que eu vou precisar revisar a totalidade das transações. Isso não existe. O auditor é responsável por prevenir a ocorrência de fraude. Pode parar por aí, não é o auditor. São pessoas da própria entidade. Quem? Responsáveis pela governança em conjunto com a administração. Apesar de o auditor poder suspeitar da ocorrência de fraude, ou mesmo identificá-la, não lhe cabe estabelecer juridicamente se a fraude ocorreu. Aí ele botou aqui, né? Não lhe cabe estabelecer a relação jurídica de sua real ocorrência, tá certinho, item certo. Normas relativas à opinião. A gente só tem dois tipos de opinião em auditoria, que são a não modificada e a modificada. Beleza? Não modificada é aquela que deve ser obtida quando o auditor conclui que está tudo bem. Ou seja, quando ele consegue evidência para concluir que as demonstrações são elaboradas em todos os aspectos relevantes, de acordo com as regras do jogo, a estrutura de relatório financeiro aplicável. Agora, quando não está tudo bem, eu preciso emitir a opinião modificada. Eu preciso modificar a minha opinião. Também é conhecida como a não modificada de cima, também é conhecida como opinião sem ressalva, limpa, plena, tá? A modificada, eu tenho primeiro duas circunstâncias que levam à modificação de opinião. Antes de ler, aqui comigo, ó, quando eu consigo evidência de problema ou quando eu não consigo evidência de que não há problema. Agora se liga, não é qualquer problema que tem o poder de modificar a opinião, mas só aquela distorção que é qualificada como relevante. Então, primeira circunstância que leva à modificação de opinião, consigo evidência para concluir que as demonstrações contábeis, como um todo, apresentam distorção relevante. Então, consigo evidência de problema. Segundo, não consigo evidência de que não há problema, ou seja, não consigo evidência para concluir que as demonstrações como um todo não apresentam, não é qualquer distorção, distorção relevante. Tipos de opinião modificada, com ressalva, adversa e abstenção de opinião. Como é que eu sei quando usar cada um desses três tipos? Primeiro, eu tenho que levar em consideração a natureza do assunto que levou à modificação. Eu posso ter obtido evidência de que as demonstrações apresentam distorção relevante, ou posso não ter conseguido evidência para fundamentar a minha opinião. Segundo, tem a ver com a disseminação ou generalização dos efeitos ou possíveis efeitos das distorções sobre as demonstrações, de forma que eu tenho efeitos ou possíveis efeitos não generalizados e, de outro lado, generalizados. Para preencher isso aqui, a gente faz o famoso RA. RA, com ressalva, diversa e abstenção. Então, veja, macete, com ressalva. Como ela se repete nessa primeira coluna, eu posso ou não ter conseguido evidência. Toda vez que eu vejo na prova efeitos ou possíveis efeitos não generalizados, isso são palavras mágicas, e se a questão estiver versando sobre o tipo de opinião, pode cravar com ressalva e ser feliz, diante do uso dessas duas palavras mágicas. Não generalizado. Adverso, eu preciso de evidência de distorções além de relevantes generalizadas. Abstenção, não consigo evidência para fundamentar minha opinião, mas os possíveis efeitos das distorções, caso existam, são além de relevantes generalizados. Esse é o caso geral da abstenção de opinião. Tem outro especial ainda que eu não vou entrar nesse mérito. Parágrafo de ênfase de outros assuntos são comunicações adicionais que o auditor pode fazer no seu relatório. São destaques, alertas que o auditor pode fazer no seu relatório. A diferença é que quando o auditor quer enfatizar alguma coisa que diz respeito às demonstrações contábeis, ele usa ênfase. Quando ele quer destacar ou enfatizar alguma coisa que diz respeito à auditoria, ele usa de outros assuntos. Então, macete, ó, ênfase. Se eu quero destacar um assunto já apresentado ou divulgado nas demonstrações, é esse que eu uso.
Se, por outro lado, eu quero divulgar um assunto não apresentado ou não divulgado nas demonstrações, é este. Por quê? Porque esse não tem a ver com as demonstrações, tem a ver com a própria auditoria. Olha o que caiu na PCDF de 25. Está aqui, ó, depois eu volto. O uso de um parágrafo de ênfase em um relatório é realizado com o objetivo de chamar a atenção. Chamar a atenção é tanto ênfase quanto outros assuntos, tá? Para assuntos que, embora importantes, não alteram a opinião do auditor. Isso é muito verdade. Primeiro que é o seguinte, ó, se eu quero fazer um alerta, seja por meio desse ou desse, é porque eu acho que incluir isso no meu relatório, tanto uma ênfase quanto outros assuntos, é fundamental para o entendimento dos usuários. No primeiro caso, para o entendimento dos usuários sobre as demonstrações, no segundo caso, para o entendimento dos usuários sobre a própria auditoria, tá? Beleza? Agora, falando especificamente sobre o parágrafo de ênfase, ele não substitui uma opinião modificada. Eu nunca posso enfatizar ou destacar por meio desse instrumento um assunto que, de outro modo, demandaria a modificação de opinião. Porque esse não é um instrumento utilizado para isso. Se eu quiser modificar minha opinião, eu uso o parágrafo de opinião modificada, junto com a base para a opinião modificada. Tá? Beleza? E aqui uma convenção, a DVA, demonstração de valor adicionado, não deve ser tratada pelo auditor no parágrafo de opinião, mas sim no parágrafo de outros assuntos, logo após o parágrafo de opinião. Beleza? Então aqui está certo. O uso do parágrafo de ênfase em um relatório é com o objetivo de chamar a atenção para assuntos que, embora importantes, não alteram a opinião do auditor. Perfeito. Um relatório sem ressalvas ou com opinião não modificada é uma indicação de que o auditor não encontrou distorções materiais ou relevantes nas demonstrações, assegurando sua conformidade com princípios contábeis. Certo, apesar de não ser literal, cara. A não modificada, de acordo com as NBCTA, quando eu consigo evidência para concluir que as demonstrações foram apresentadas em todos os aspectos relevantes, de acordo com a estrutura aplicável. Ou seja, eu consigo evidência de que elas não apresentam ali distorção relevante. Tá? Beleza? Entrando agora aí na parte de testes em áreas específicas das demonstrações, falando primeiro sobre os testes de super e subavaliação, tá? A segunda doutrina, cuidado com essa expressão que ela é forte, todas as contas da contabilidade, vocês veem esse todas, já acham logo que tem erro, né? Mas aqui não tem erro não. Todas as contas da contabilidade devem ser testadas tanto para super quanto para subavaliação. Se eu acho que a conta está avaliada por um valor maior do que o devido, super. Do outro lado, por um valor menor do que o devido, sub. Existe uma, entre aspas, regra, que na verdade não é uma regra, para provas você pode levar como regra, mas a doutrina diz que é uma recomendação. Ela diz, olha, por conta dos métodos das partidas dobradas, segundo os quais para cada lançamento a débito corresponde um ou mais lançamentos a crédito, quando eu vou aplicar ali teste para super e subavaliação, eu tenho sempre a figura do teste principal. Por exemplo, se eu aplico o teste principal aqui para superavaliação do caixa, que é uma conta do ativo, eu vou aplicar um teste secundário na contrapartida credora do lançamento em tela. Pode ser qualquer um. Pode ser, por exemplo, sei lá. Não sei, não consegui pensar no lançamento agora. Tá? Aqui seria entrando receita no caixa, né? Receita de vendas, pronto. Venda à vista de mercadoria com recebimento em dinheiro. Chegamos aqui a um exemplo. Então, existe uma regrinha, que não é bem regra, como eu falei, mas segundo a qual os testes principais, essa regra, entre aspas, não vale para os secundários, tá? Secundário pode ser conforme o caso concreto. Mas os testes principais de super devem ser direcionados às contas de natureza devedora, como aquelas do ativo e de despesa. Já os testes principais de sub devem ser direcionados às contas de natureza credora, como aquelas do passivo e da receita. Isso aqui muito por causa do princípio da prudência e até por uma questão também de auditoria tributária, né? Não vou explicar muito isso no detalhe aqui porque não dá tempo, tá? Os testes principais de super, eles partem da contabilidade, ou seja, do livro Razão, macete super R de razão, eles partem do razão para a documentação de suporte. Os de sub, ao contrário, eles começam na documentação de suporte e vão percorrendo o caminho, registro final, intermediário, inicial, até chegar no livro razão, na contabilidade. Então, exemplo aqui, ó, não reconhecimento da perda com a recuperabilidade. Como é que é o lançamento do reconhecimento da perda com recuperabilidade? Débito, despesa, com impairment lá, né? E crédito
no ativo, se for um ativo imobilizado, que eu testei para recuperabilidade, eu vou botar lá um lançamento a crédito reduzindo o valor daquele ativo. Se eu não fiz esse lançamento, o que acontece? A despesa está avaliada por um valor menor do que ela deveria. Se isso aqui fosse 1.000, eu deixei de reconhecer 1.000 na despesa, portanto a despesa está avaliada. Mas olha o ativo imobilizado aqui, é só olhar o caso concreto. Como aqui, ó, o saldo, vamos supor que o saldo fosse 7.000. Eu teria feito aqui essa conta, né? Só que eu não fiz. Então, ele deveria estar avaliado por 6, mas está avaliado por 7. Então, nesse caso, o ativo está super avaliado. Então, é só fazer o raciocínio contábil. E o resultado, minha gente? Cuidado, o resultado está super avaliado, porque o resultado é o quê? Receita menos despesa. Tá? Se eu deixei de lançar uma despesa, o valor que eu vou diminuir aqui é menor do que o devido. Se eu vou diminuir um valor menor do que o devido, o resultado está inflado. Está super avaliado. Muito cuidado, portanto. Tá? Você faz RIO no contexto da realização de testes voltados a identificar subavaliação e superavaliação e assegurar a consistência dos registros contábeis. Deve se aplicar. Ó, essas provas mais recentes do Sebrae, com um edital parecido com esse aqui que a gente está querendo abordar, cara, ele entrou no mérito aqui de que as questões, via de regra, você consegue matar eliminando aquelas que restringam muito, que falam, vou olhar só receita, ignorando ativo e passivo. Por quê? Subavaliação é receita e passivo. Super, os principais, né? É ativo e despesa. Por que eu vou ignorar ativo e passivo? Não, absurdo. Não é só isolada de documentos, como a gente viu. Tem hora que eu parto do documento, tem hora que eu parto do livro razão. Não tem essa. Confiar em informações fornecidas pela administração, sem confrontar, sem buscar evidências externas, isso é um absurdo em auditoria, até pelo ceticismo profissional. Concentrar a auditoria na análise dos custos, não apenas. Muito restrito isso aqui. Sobrou a nossa letra E. Realizar análises comparativas entre valores registrados e parâmetros técnicos. Isso é bastante amplo. E até por uma questão de eliminação, todas as outras são mais restritas. Gabarito letra E. Auditoria no ativo circulante. Geralmente eu gosto de tratar isso junto com os tópicos aí de omissão de receita. Saldo credor de caixa, meus amores. Nunca poderia existir em situações normais, porque o caixa não pode ter um rombo, não pode ter um saldo negativo. Ou ele tem saldo devedor, positivo, ou no pior do cenário ele está zerado. Ele acabou o saldo do caixa. Não posso ter isso aqui. Né? Aqui é lançamento a débito, aqui é lançamento a crédito. Ou tem, se eu passar a régua, algum valor aqui, ou zero. Tá? Mas o que acontece? Digamos que a entidade vende uma mercadoria sem emitir documento fiscal. Ela omitiu receita, portanto. Se ela omitiu a receita, se ela não fez ali uma circulação de mercadoria desacobertada da documentação fiscal, o que vai acontecer? Eu não vou conseguir levar essa venda de mercadoria, essa operação que demandaria um reconhecimento de receita, à escrita fiscal, porque eu não tenho a documentação de suporte, portanto eu também não levo a escrita contábil. Eu não faço, mas qual deveria ser o lançamento nesse caso aqui? Se foi oferimento de receita à vista em dinheiro, entrou dinheiro no caixa, crédito, receita de venda. Digamos que isso aqui foi uma operação de R$400. E o caixa, ele tivesse com essa composição aqui, ó, saldo inicial de 600, depois vendi mercadoria no valor de 300, vendi mais no valor de 100. Em algum momento, paguei despesa à vista de 500 e comprei mercadoria à vista em dinheiro no valor de aqui, deixa eu ver, 6, 3, 10, aqui, 700. Então, ó, isso aqui deveria estar, eu vou até botar em outra cor. Essa aqui de 400 devia estar aqui, ó. Se ela tivesse aqui, qual seria o saldo do caixa? 6 mais 3, 9, mais 1, 10, mais 4,
400 menos 1.200, 200 devedor. 1.200 aqui, né, do outro lado. 200 devedor, maravilha. Agora, eu não fiz eu não emiti documento fiscal, não levei essa operação para escrita fiscal, nem tampouco para escrita contábil. Então, ó, tchau. Agora, qual é o saldo do caixa? 1.000 menos 200. Ih, rapaz, agora é 200 credor. Pergunto, isso poderia acontecer em situações normais? Nunca. Aonde foi parar esse 400? No caixa 2, na contabilidade paralela. Então, ele é causado pela falta de emissão de documentos fiscais. Ele é uma hipótese clássica de presunção legal de omissão de receita. É uma presunção legal relativa, sempre cabe prova em contrário por parte do contribuinte. E ela é uma evidência de caixa 2. Esse 400 aqui foi para onde? No caixa 2. E ele nunca poderia ocorrer em situações normais, como caiu no ISS Mossoró 24. É uma evidência de infração tributária? É. Uma técnica que a auditoria usa para verificar a consistência do caixa é a recomposição contábil do fluxo de caixa da empresa. E é uma técnica que, como caiu também na boa prova do ISS Mossoró 24, ela foca só nas entradas e saídas efetivas de dinheiro. Desconsidera coisas que não sejam saídas ou entradas efetivas de dinheiro, como o reconhecimento da despesa com a depreciação, por exemplo, além de outros. Não envolve saída de dinheiro. É essencialmente ali escritural, né? Meramente contábil. E o suprimento de caixa ou das disponibilidades não comprovado é quando a entidade quer pegar, por exemplo, aqui recurso desse caixa 2 e injetar artificialmente aqui no caixa para evitar ficar com saldo credor ou ainda para corrigir essa situação que é um batom na cueca. E aí ele pode, as duas hipóteses de suprimento de caixa ou da disponibilidade não comprovado mais comuns são via integralização de capital social e via empréstimo de sócios. Mas tem várias outras fontes, alienação fictícia de imobilizado ou de investimento e várias outras coisas mais. Beleza? O que a auditoria precisa obter em termos de evidência para saber se o suprimento de caixa ou das disponibilidades é comprovado ou não? É necessário que se obtenha evidência quanto à origem dos recursos e quanto à sua efetiva entrega. Tá? Ativo, tudo que é oculto é algo que a contabilidade, que existe na vida real, mas a contabilidade não enxerga. Tudo que é fictício, por outro lado, é algo que consta na contabilidade, mas não existe na vida real. Dentre todas as possibilidades, que o ativo pode ser oculto, fictício, passivo, também ambos, o ativo oculto e o passivo fictício, juntamente com o saldo credor de caixa, são hipóteses clássicas de presunção legal de omissão de receita. Sabe aquele 400 do caixa 2? Digamos que eu quisesse usar 300 para compra de mercadoria. Como é que eu vou registrar isso contabilmente se o dinheiro não transitou pela contabilidade e o meu caixa já está em vias de estourar, está sem lastro? Aí eu compro a mercadoria, não faço a escrituração contábil. A mercadoria vai existir, o ativo existe, mas não há o registro contábil. Ativo oculto. Presume-se o que nesse caso? Que o recurso que eu usei para comprar aquele ativo não transitou pela contabilidade, ele foi fruto de uma omissão de receita. E é o mesmo cenário, agora eu quero pegar os 100 que falta para pagar uma obrigação que estava lá no passivo. Então tinha uma obrigação de 100 no passivo, de fato aquilo ali existia, eu comprei mercadoria à vista com fornecedores de R$100. Agora eu quero usar esse recurso aqui do caixa 2 para pagar esse fornecedor. Aí eu vou lá na vida real, pago. Mas como eu estou usando o recurso do caixa 2, que não transitou na contabilidade, eu não tenho lastro no caixa, eu não baixo essa obrigação. Eu não faço aquele lançamento débito, fornecedores, crédito no caixa, porque não estava no caixa esse recurso. Aí eu mantenho aquilo lá. Então, a manutenção no passivo de obrigações já pagas. Passivo fictício. Presume-se que eu paguei com o recurso também que estava no caixa 2, que foi fruto de omissão de receita. Então vamos ver algumas hipóteses que já caíram em prova no Sebrasp aí, ó. Aquisições de mercadorias, bens, serviços e outros ativos não contabilizados e sem comprovação da origem do numerário. Esse é o caso do ativo oculto. Pode indicar a prática de caixa 2? Total. O que constitui fraude fiscal? 100%. Aí na prova do ISS Mossoró, ele botou um negócio que eu não concordo, que ele botou que isso representa omissão de despesa, considerou certo. Para mim, é a hipótese clássica de omissão de receita. Mas não vamos entrar nesse mérito. E ele disse aqui, a entidade pode estar subestimando os seus ativos com o propósito de reduzir a base de cálculo dos tributos devidos.
Pode. Por exemplo, vendi a mercadoria, não paguei o ICMS incidente sobre aquela mercadoria, botei no caixa 2. Agora fui lá e comprei um bem de 300 para o imobilizado, por exemplo. Está lá, não registrado contabilmente, e eu não paguei o ICMS, né, na saída da mercadoria que eu dei, em relação ao recurso que eu estou utilizando agora para comprar esse bem do ativo. E o passivo fictício é registrado, porém não existe. É o registro de obrigações já pagas ou cuja exigibilidade não seja comprovada. É a omissão no registro de receita, porque é uma hipótese clássica de omissão de receita, por essa presunção aqui que a gente explicou aqui em cima. E como caiu no INSS emocional, uma manipulação intencional dos resultados financeiros da entidade? Sim, porque eu não reconheço a receita. E a receita é resultado financeiro, com o objetivo de reduzir a carga tributária. Isso aí. Não pagar o tributo incidente ali, ou sobre o lucro, se for no caso do imposto de renda, ou sobre a circulação de mercadoria, se for no caso do ICMS. Tá? A abordagem integrada, de novo a prova da Cefaz. Tudo que for, ele quer uma abordagem integrada para detectar fraude na escrita fiscal de uma entidade. Tudo que for restrito, limitar, sei lá o quê, uma única fonte, confiar sem fazer confronto ou triangulação, confiar nos registros formais, não, é integrado, então tem que combinar, como ele diz aqui, cruzamento de registros contábeis, fiscais, documentos de suporte, para fazer aí comparações, conciliações, verificações mútuas, tá? O fato de o auditor fiscal, isso a gente já viu, verificar que o contribuinte mantém em sua contabilidade registro de obrigações já pagas, ou cuja exigibilidade não seja comprovada, isso aqui é o quê? Passivo fictício, né? É uma hipótese de quê? De omissão de receita. Omissão no registro da receita, letra D de dado. Que mais? A existência de saldo credor na conta caixa, mesmo sem emissão de documentos, não pode ser utilizada como evidência de infração tributária. Pode sim, senhor, como nós vimos. E, não existe isso. Não existem situações excepcionais em que a legislação permite que o caixa apresente saldo credor. Isso nunca poderia existir, tá? Errado, portanto. Caso identifique passivos fictícios nas demonstrações, o auditor deve considerar a possibilidade de ter havido, como eu falei, manipulação intencional dos resultados financeiros, com o objetivo de reduzir a carga tributária. Portanto, antes de emitir o relatório, o auditor deve avaliar a materialidade e a possível má-fé dessas distorções. Item correto. Agora aqui, muito rapidamente, questões doutrinárias, né? Quando a gente fala de finalidades específicas da auditoria nos grupos e subgrupos do balanço e também da DRE, receitas e despesas, sempre vão ter aquelas finalidades universais, né? Por exemplo, essa aqui é universal. Determinar se aquele grupo está corretamente classificado, se as divulgações foram expostas por meio de notas explicativas. Determinar se foram aplicados corretamente ou em base uniforme os princípios de contabilidade geralmente aceitos, né? No caso do ativo, determinar sua existência, se a propriedade se pertence à companhia. Isso aqui são universais do ativo, essas duas. Essas aqui são universais de qualquer uma, tá? E aí, existe aquela de penhora ou finalidade de restrição. No caso do ativo, verificar se o ativo está penhorado, se o bem está penhorado, se foi oferecido em garantia por uma obrigação. No caso do passivo, ou até do capital social, ou seja, até do patrimônio líquido, se há bens oferecidos em garantia para aquelas obrigações ou para aquele, sei lá, para aquele título do capital ou qualquer coisa nessa linha. E aí vai ter as específicas. No caso de estoque aqui, vou ver só as específicas agora. Determinar se há um bom controle interno, averiguar se foi atribuído o preço adequado do estoque, porque o que eu quero evitar é a superavaliação de custo na formação do estoque, porque pensa no CMV, se eu superavalio o CMV, lá na DRE o CMV entra diminuindo, né? Se eu superavalio ele, o que vai acontecer com o lucro? Vai estar subavaliado. Então, eu vou pagar menos imposto incidente sobre o lucro. Então, é uma prática comum das entidades superavaliar a formação, os custos na formação do estoque. Então, o auditor tem que verificar se foi atribuído o preço adequado. Determinar se há possibilidade de venda, ou seja, se está em condições ok, né, se há itens obsoletos e tudo mais. Eu vou pular por conta do tempo aqui. Finalidades específicas, primeiras universais. Essas duas universais do ativo, existência, propriedade, essa universal para todo mundo.
essa universal para todo mundo. E aí tem algumas específicas mesmo aqui do imobilizado. Determinar se o imobilizado não contém despesas capitalizadas ou se, por outro lado, não há itens capitalizáveis, tem desembolsos que, ora, devem ser registrados como despesa, ora, devem ser incorporados ao ativo, capitalizados. Tem que ver se não houve confusão nessa ideia. Verificar se houve adequada depreciação, eventualmente correção monetária. Verificar se não está avaliado por valor contábil acima do valor recuperável. Pode aparecer aqui também, tá? Vou pular também essa. A auditoria de investimento, ó, finalidades primeiras universais, existência, propriedade são universais do ativo, princípios de contabilidade universal, restrições, vinculações e garantias universal, corretamente avaliado universal, mas tem as específicas também, em laranja. Determinar se a receita ou prejuízo apropriável ao período foram adequadamente contabilizados, porque o investimento ele pode ter receita ou eventualmente prejuízo decorrente dele. E determinar se há o registro adequado de resultados de receitas com investimento. Se for utilizado corretamente, por exemplo, o método de equivalência patrimonial, se for um investimento em controladas ou coligadas, dentre outras coisitas mais. Tá? Auditoria do intangível, eu vou pegar alguns aspectos práticos contábeis que caíram aí no Sebrasp recentemente. Eu só amortizo, né, quando a vida útil é definida. Se é indefinido, eu não amortizo. Eu posso submeter isso aqui ao impairment. Mas a amortização não. Outra coisa que intangível, não posso falar em depreciação. Só posso falar em amortização. E mesmo assim, daqueles que têm vida útil definida. Tá? Auditoria do PL. Ó, aqui já não é mais ativo nem passivo. Determinar se ações ou títulos de propriedade do capital foram adequadamente autorizados, se as normas descritas no estatuto, por exemplo, para o reconhecimento de reservas, foram cumpridas, se o tratamento nos casos de reorganização foi apropriado, verificar a disponibilidade do patrimônio quanto à sua distribuição aos acionistas, juros sobre capital próprio, dividendos e tal, verificar a segurança de comprovantes de requisição, de propriedade e títulos e mais aquelas universais. Beleza, meus amores? Vou ficando por aqui, ó. Só essa por último. Na auditoria do PL, deve-se considerar que a reserva de lucros, isso tudo só para mostrar que é uma questão essencialmente contábil, que caiu em auditoria. De acordo com a Lei 6404, ela poderá ser constituída no exercício em que o dividendo obrigatório for revertido, né? Não, melhor dizendo, ela poderá ser constituída, não é a letra B, não. Não é a letra C, não, é a letra B. Poderá ser constituída no exercício em que o montante de dividendo obrigatório ultrapassar a parcela realizada do lucro líquido do exercício. Vou ficando por aqui. Saudações, bons estudos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.